Gente, bom dia. Um vídeo rápido com dois assuntos. Primeiro deles, quero fazer um convite a você inscrita, a você inscrito, a você dono de canal, para que vá até meu vídeo anterior e leia um comentário bastante importante de uma amiga chamada Tati Lacerda. Na minha opinião, um dos comentários mais importantes que eu já tive a oportunidade de ler. Ele traz para a gente, principalmente donos de canal, a perspectiva que um inscrito tem das relações entre youtubers. Eu acho que a gente que está do lado de cá, produzindo conteúdo, conversando, dando a cara a tapa todos os dias, não pode perder de vista a perspectiva do inscrito. E eu acredito que o teu comentário, Tati, foi fantástico nesse ponto. Eu acho que ele é um comentário importante e nos permite começar uma discussão a partir de agora sobre isso, né? Sobre como um inscrito vê as relações entre youtubers e os youtubers começarem a se corrigir a partir desse teu comentário. Essa é uma opinião minha pessoal, eu gostei muito de ter lido o que li, quero agradecer ao comentário de todas as amigas e de todos os amigos que estão comigo todos os dias. Segundo comentário, pessoal, uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. A questão da educação dos nossos filhos. Acho que a gente não pode fechar os olhos para as coisas que a gente vê no YouTube, dos absurdos que a gente vê por aí, e não aprender nada com isso. Eu lembro que desde que eu era criança, a gente sempre ouvia dizer assim, que os filhos aprendem pelo exemplo. Concordo. Acho bastante importante. Acho que os filhos aprendem pelo exemplo. Mas eu acho que tanto quanto pelo exemplo, os filhos aprendem com as orientações, com as instruções. Tem muito pai e muita mãe que acredita que dá um bom exemplo. Tem muito pai e muita mãe que realmente dá um bom exemplo. E acha que os filhos têm a, entre aspas, obrigação ou as condições para aprender simplesmente pelo exemplo, né? Algumas coisas, algumas pessoas aprendem pelo exemplo. Outras coisas, as pessoas precisam aprender com a orientação verbal. E não adianta a gente tentar sentar com os filhos numa mesa, realizar uma solenidade e tentar dizer, olha, eu vim aqui ensinar você. Eu acho que essas orientações verbais, elas precisam ser dadas todos os dias, em tempo real. As coisas vão acontecendo, eu vou abrindo a minha boca, eu vou falando e dizendo, olha meu filho, diante dessa situação eu me porto assim, diante dessa situação eu me porto assim. E não estou falando só em questão moral, né? Como ensinar os filhos a não mentir, por exemplo, né? A não enganar para se beneficiar. Estou falando de coisas simples. Vou dar um exemplo. Quando eu entro no carro, eu digo, filhos, olha o que o pai faz aqui. O pai ajusta os espelhos do carro antes de sair, para que na hora que eu estiver na rua ou a hora que eu precisar dos espelhos, eu posso contar com eles. A hora que eu estaciono o veículo, eu digo, filhos, vamos sempre lembrar, olha, a hora que o papai para, o que o pai faz? O pai puxa sempre o freio de mão. Filho, na hora que o pai sai do estacionamento, olha, a primeira coisa eu ligo a seta, né? Então são pequenas orientações que eu vou dizendo em tempo real enquanto eu vou realizando. Mesma coisa na cozinha, né? Filho, ó, o pai está fazendo um arroz, eu coloco o óleo, frito o arroz, frito uma cebolinha, lavo o arroz ou não lavo, cozinho com o dobro ou com o triplo da água. Então eu vou fazendo, vou dando o meu exemplo e ao mesmo tempo, em tempo real, eu vou abrindo a minha boca e vou falando para os meus filhos o que eu gostaria que eles aprendessem, né? E aí eu dei dois exemplos, uma questão de cozinha, uma questão de trânsito. Um outro exemplo, estou endividado e não tenho como pagar uma conta. Eu chamo meus filhos, ali estão comigo, pego o telefone e digo, filhos, quando o pai não tem dinheiro para pagar uma conta no mês, o pai pega o telefone, liga para a loja que está devendo e diz, olha amigo, esse mês eu me apertei, mas eu tenho 20 reais. Eu posso ir aí dar 20 reais da minha parcelinha? Né? Ou, amigo, eu não vou conseguir acertar essa conta esse mês. Eu tenho como dia 30 e aí pagar essa parcela integralmente? Então eu sempre chamo meus filhos e eu vou verbalizando as coisas que eu vou fazendo, né? Evito fazer reuniões muito sistemáticas, mas juntamente com o exemplo de bom caráter, que eu me considero um pai bom pra caramba, não sou um pai perfeito, não acerto todas as vezes, não chego aos resultados que eu espero todas as vezes,
Mas desde o dia que eu soube que eles estavam para chegar, eu comecei a me preparar para isso, né? E tentando fazer o melhor. Então a gente, como pai e como avós, né, de um tempo atrás, a gente sempre ouvia falar muito disso, né? Os filhos aprendem pelo exemplo. Mas eu gostaria de pôr um ponto de interrogação nisso e dizer, ok, acho que 50% eles aprendem pelo exemplo, mas o outro 50% a gente precisa verbalizar. Tem muito pai e muita mãe que fala, nossa, eu não sei onde eu errei. E eu digo para você, eu acredito que às vezes a gente erra por não verbalizar, por acreditar que eles vão adivinhar as coisas, que por terem visto a gente fazer, eles vão adivinhar como é que a gente deveria fazer ou como a gente gostaria que eles fizessem. Tem um versículo na Bíblia, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio, que faz uma referência, eu vou fazer uma referência aberta aqui, da minha cabeça, daquilo que eu acredito que diz. Fale sobre o livro dessa lei todos os dias, ao entrar, ao sair, andando pela estrada, afixe na tua testa, afixe no teu ombro, no teu braço, pinte as tábuas dessa lei nos umbrais da tua casa, ou seja, vá falando sobre isso, vá falando sobre isso, né? Não é simplesmente uma questão cerimonial, ó, vou sentar, vou ensinar as coisas certas para os meus filhos. Mas a Bíblia fala muito disso, de você ir falando. Fale pela estrada, fale a hora que você está entrando, fale a hora que você está saindo. Tenha tudo isso em volta de você o tempo inteiro, vá dizendo também, sabe? Porque algumas pessoas têm uma percepção, a percepção de algumas pessoas, aparelho sensório motor perceptivo de algumas pessoas se dá conta realmente simplesmente do exemplo, mas outras pessoas precisam ouvir, né? Precisa que você chegue e você diga, é dessa maneira, olha filho, quando uma mulher está passando, você dá a vez, né? Se uma mulher entra num meio de transporte, ela está grávida ou não, você cede o teu lugar, né? A tua mãe vai entrar no veículo, você se levanta rapidamente e abre a porta, né? São pequenas dicas que precisam ser ditas, não adianta simplesmente ele ver, né? Isso serve para minha filha também, isso serve para os nossos filhos em geral. E sabe, pessoal, a gente está num momento da nossa história, a gente está num momento da vida humana em que é importante a gente renovar as maneiras de aprender e renovar as maneiras de ensinar, né? Por muito tempo se falava, né, como se diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Concordo. Acho que o exemplo é uma grande fonte de aprendizagem, mas ela não é a única. Nós, enquanto pais, a gente não pode se privar de falar as coisas. Senta com eles ou anda com eles, mas fala. É desta maneira que se faz. É desta maneira que eu considero correto. Você pode até entender diferente, mas eu gostaria de te ensinar desta forma. Tá bom, pessoal? Tá na hora de unir exemplo com orientação. As pessoas de bem vão me entender. Um bom dia a todas.